Olá, Olá, tudo bem? tudo bem? Tudo. Tudo ótimo. Consegue me ver? Consigo te ouvir também. Perfeito. Também consigo te ver bem. Bom, para dar início aqui, né, enquanto as pessoas ainda não entram, gostaria de te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui para falar de algo tão importante, né, que é de conhecimento para tantas pessoas. E é um prazer compartilhar esse momento mais uma vez com você. Há um ano atrás nós tivemos essa oportunidade e hoje nós estamos aqui repetindo essa oportunidade, então já quero deixar aqui registrados os meus agradecimentos. E Sim, enquanto as pessoas não entram também, gostaria da gente sugerir de encaminhar aqui o aviãozinho para os nossos amigos e colegas para que eles possam saber e lembrar da nossa live. Aí dá tempo da gente esperar para ver quem vai entrar. sim. Pronto. E... Mas agora é diferente, né? Sim. Agora somos parceiros mesmo de trabalho. E essa live vai ser a primeira de uma Para mim, sequência que a ô gente. Dani, Oi, para mim ficou escuro o quê? a tela. Tá tudo escuro. Boa. Você consegue me ver? Sim, Eu não vejo nada. Vou ter que sair e entrar de novo. tá bom. Enquanto isso, sejam bem-vindos. Então, a proposta dessa live é ser a primeira de uma sequência que a gente vai falar sobre todos os vistos, sobre todas as cidadanias que a GPC trabalha e, e as oportunidades de investimento que Portugal oferece hoje em dia. E abrir esse canal mais direto com as pessoas que têm alguma dúvida sobre visto, sobre cidadania, sobre investimentos aqui em Portugal. E, e, e daí eu queria já aproveitar e boa noite, Ricardo, tudo bem? É, e, e daí aproveitar também para apresentar. Voltei. Olá, tudo bem? Vocês conseguem me ver? Sim, Tinha sumido tudo, ficou tudo preto. pronto. Boa noite a todo mundo que já está aqui. Débora, eu vi que a Carla também entrou. Consultora Dove também. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Não, eu estava falando, Thalita, que agora a GPC cresceu. Sim, Agora temos você, temos a Débora, temos a isso. Tereza e temos a Bruna como funcionárias da GPC. E estava falando que a ideia dessa live é ser semanal Isso. e para a gente com um tópico específico,
mas aberto para qualquer dúvida que a pessoa tenha. É, Sim. A e, ideia é estreitar os laços, né? Deixar sim, esse canal aqui para que a gente fique mais próximo das pessoas, né? Que se interessam por esse assunto ou que tenham pessoas que precisam também saber desse assunto. Então, o nosso objetivo é, uma vez por semana, trazer aqui mais sobre os vistos também, sobre cidadanias e investimentos que a GPC também oferece aí no leque de serviços, né? Hoje, especificamente, nós vamos falar de um visto, né? Que é o sim, D2, mas nas outras semanas a intenção é que a gente traga também sobre os outros vistos. Então, se vocês tiverem dúvidas, a gente pede para que vocês encaminhem para a gente, manda no direct para que a gente possa também ter repertório e saber o que vocês também querem aí, tem mais curiosidade para saber, é interessante a gente compartilhar esse momento também. Então, acho que é mais ou menos essa a intenção desses nossos encontros semanais. sim. E além desses encontros, vai ter um outro encontro, daí esse mensal, que é das novidades que estão sempre acontecendo nesse ramo, e agora com várias alterações, né, na Sim, legislação, ainda algumas para serem aprovadas e para serem sim, sim. tornadas lei, e, e daí a gente fazer também uma espécie de atualização para quem tem esse interesse. Sim, E, porque, e daí, mas esse mensal, sim, é interessante você falar sobre isso também, porque a GPC, né, como um todo, não tem clientes apenas aqui no Brasil ou fora do Brasil, né? Nós temos clientes também dentro de Portugal, do qual precisa também de, como você falou, de atualizações sobre as legislações que a gente vê que muda praticamente quase todos os dias, né? Tivemos aí altas mudanças na lei de imigração que impactou muito. Então, a AIMA a gente sabe que é um órgão difícil de se trabalhar, então é importante a gente também trazer atualizações para quem também vive aí e precisa ter esse direcionamento, né? sim, não, e está cada vez mais restrito, e então até por isso que é muito importante as pessoas se planejarem e já saírem do Brasil com visto, encaminhando já a autorização de residência, porque o que era possível antigamente está cada vez mais restrito, que era vir como turista e depois se regularizar. Isso já não, já está muito difícil de ser possível. E daí eu queria apresentar as outras funcionárias também. Daí acho que vale a pena a gente fazer uma por uma, né? Tá bom, pode ser. Daí vamos ver. Quem que tá? Quem que vai ser a primeira? Quem vai ser a primeira sorteada? Vamos lá, Bruna. Pode ser? Cadê? Não, isso não tá. Olá, Olá, boa noite, tudo bem? Olá! Tudo bem, Bruna? Tudo bem. Como que tá por aí? Então, aqui, né, invertendo o clima com o Brasil, agora aqui tá um calor, É, e a aqui gente tá um tendo que frio.
Ó, ainda esses dias aqui deu uma subidinha assim na temperatura, mas eu vou falar que o frio tá triste, viu? Aliás, Ah, isso é uma coisa importante que a gente acabou não mencionando. A equipe da GPC tem tanto pessoas no Brasil quanto pessoas em Portugal, hum. capazes de fazer todos os trabalhos que precisam no Brasil e em Portugal também. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Mas deixa eu Sem fronteira. aproveitar, GPC sem sem fronteira, fronteira. sei. Exatamente. E então, Bruna, queria que Ah, você se apresentasse um pouco, rapidinho, só para as pessoas conhecerem você. olha, meu nome é Bruna Ferreira. Eu moro aqui em Portugal já há 9 anos. Obviamente, a minha origem é o Rio de Janeiro, eu sou advogada, com a O OAB. sotaque é difícil. Que na verdade aqui em Portugal é a OA, né, que a gente chama. Sou advogada aqui em Portugal também. Faço parte da equipe da GPC. E minha experiência também é muito forte em gestão, uma série de coisas, né, empresa. E no Brasil eu trabalhei por 11 anos também com função de gestão na Caixa Econômica. Então venho com essa experiência muito forte também de ramo imobiliário, que quem está aí já sabe como é que funciona. E agora a gente faz essa ponte, né, Brasil-Portugal. E é isso. O Bruna, e é muito interessante porque assim, a gente aqui falou algumas coisas, especificamente hoje vamos falar do D2, mas pegando um gancho aí dentro da sua apresentação, né, a parte imobiliária é algo que cresce assim exponencialmente aí em Portugal, né? Então, Impressionante. Muitos investidores brasileiros, inclusive. exato. Então é importante também a gente deixar esse gancho aqui que a GPC também atua nessa área para quem precisar, né? Então, só para dar um adendo aqui, pegar o ganchinho e já fazer a venda, né? É cada vez mais comum e os Sim. investimentos vêm realmente muito forte no pro ramo imobiliário. Realmente é uma das especialidades também do Daniel, né? Sim, Sim, e na verdade, a própria constituição da empresa, que está dentro do tema, ela pode ser uma possibilidade de investimento no ramo imobiliário, inclusive com obtenção de Golden Visa, exatamente. que Exatamente. você constitui a empresa e ela é uma administradora de bens. E daí você coloca todos os seus investimentos imobiliários nessa empresa, até tributariamente é mais recomendável. Ó, você está dando spoiler do tema do outro dia. É isso que eu ia Ah! falar para ele. É importante a gente deixar frisado que isso aqui É. vai ser tema de uma outra live que já está aí no gancho, né? Para quem se interessar aí também por esse tipo de visto, né? Que é o Golden Visa. É já diz o nome, né, gente? Golden Visa, né? Então, assim, para quem tiver interesse, quiser investir aí alguns milhõezinhos de euros aí também, estamos aqui à disposição para auxiliar vocês. Mas vai ser tema para uma próxima live. Não, é 500 mil euros, mas não, a constituição da empresa não serve só para Golden Visa, só foi um exemplo. A Sim, constituição da empresa, ela serve para você investir de uma forma mais segura. Então, você eventualmente consegue solicitar o D2 para a constituição da empresa, investir, e daí, quando chegar aqui, daí você escolhe os investimentos que você quer fazer, mesmo imobiliários. maravilhoso. É isso. Bruna, muito Olha, obrigada por você fazer parte. obrigada. É isso que eu ia dizer. Eu vou sair aqui um pouquinho para poder dar espaço para a próxima colega, por causa do limite aqui de pessoas ao mesmo tempo na live.
Sim, tá Muito bom? obrigada. obrigado. Prazer em falar com vocês. Igualmente. Enquanto isso, eu vou ver se eu consigo. Ai, não dá. Não vou nem mexer. Eu queria ver se eu conseguia colocar o link nos meus stories. Bom, acho que a Tereza e a Débora Então vamos não fazer vão assim, vamos dar conseguir. continuidade a hora que elas Sim, aparecerem, aí ela sinaliza a gente, aí a gente interrompe um pouquinho aqui, sim, traz mais uma e assim a gente vai dando sequência. Então sim. já vamos entrar aqui para o nosso tema, Dani. O que você Vamos, acha? Acho que a vamos. gente já deu uma boa explicada sobre a GPC. Vamos então falar sobre o nosso tema de hoje, né? Que é o tema do visto D2, Sim. né? Então, para começar, eu queria. Quando a gente fala de visto D2, né? Qual que é a sua visão correta sobre esse visto? Explica para a gente de uma maneira para quem nunca teve acesso a esse visto, consiga entender o que ele é. É, o visto D2 é o visto para empreendedor ou trabalhador autônomo. E o que a gente tem que ter em mente é que ele é um visto de projeto, né? Por que é um visto de projeto? Porque você até eventualmente consegue o visto D2 só constituindo a empresa, só abrindo a conta aqui em Portugal. Só que tem um porém, ele é conjugado, o visto, com autorização de residência posterior. Então, a partir do momento que o consulado emite o visto D2 para você, você necessariamente vai ter que fazer o pedido de autorização de residência com o mesmo fim, como investidor, como empreendedor ou trabalhador autônomo. E isso é depois de 4, 6 meses que você consegue fazer. Então, de certa forma, é até de propósito isso, É porque isso que eu ia perguntar, né? Mas qual que era o motivo aí por eles fazerem isso, né? não é porque eles precisam ver que você realmente está empreendendo. Por isso que você precisa, eles precisam desses 6 meses para verificar se você realmente está tentando empreender, se realmente você é um trabalhador autônomo. E normalmente, no caso de trabalhador autônomo, tem que tomar muito cuidado, Isso, porque eventualmente, como no caso de advogado, é, você só pode exercer se você for regular na ordem aqui de Portugal. Se você for engenheiro, é a mesma coisa. Se você for médico, é a mesma coisa. Se você for arquiteto, é a mesma coisa. Tem conselhos igual no Brasil. Então, você precisa validar o seu diploma aqui em Portugal, daí depois seguir a regra do conselho ou da ordem e está habilitado a exercer a profissão aqui também. Então, o trabalhador autônomo, ele tem essa questão, que normalmente o trabalhador autônomo, ele está vinculado a um conselho ou uma ordem, que é para contador também, é a mesma coisa, é sempre assim. E, e voltando pro empreendedor, ele, ele até consegue o visto só com a abertura da empresa e
e abertura da conta. E o que ele precisa demonstrar na hora do visto é se ele tem um alojamento aqui e se ele tem a renda mínima, que é um salário mínimo, mínimo português, que é 920 euros. Isso que ele precisa demonstrar para a obtenção do visto. Só que quando ele for pedir autorização de residência, ele vai ter que continuar demonstrando isso. Por isso que é necessário você... Necessário não. É recomendável que você tenha um plano de negócio, execute esse plano de negócio, para você ter esse fôlego, para você ter como comprovar depois a autorização de residência. Porque senão você vai ficar num limbo aqui em Portugal. Porque você consegue o visto D2 e depois você não consegue comprovar na autorização de residência que você conseguiu manter essa autorização, esse visto. E daí você não consegue pedir autorização para outro fim, entendeu? Você fica preso. Nossa, Que você... Preso não, né? Você, se eles não concordarem com, com, com o seu projeto e com os documentos que você demonstra depois, eles podem negar a autorização de residência. E daí, e de quanto em quanto tempo precisa ficar fazendo essa validação? Fez a primeira vez, acabou, ou tem que ir ficar validando de tempos em tempos? a primeira autorização de residência normalmente é dada por 2 anos. Daí você tem que renovar depois de 2 anos e E vai. demonstrar as mesmas condições, né? Sim. Assim, quando você vai renovar, você consegue alterar a razão da autorização de residência. Por exemplo, você começou um empreendimento, só que não deu muito certo, e daí você foi buscar um contrato de trabalho normal. Daí, a segunda autorização de residência, você pode pedir A para modificação. alterar. E... Mas isso também está cada vez mais restrito. Eles O estão... Dani, e assim, pela experiência da GPC, né, ao longo desses 10 anos, né, quanto tempo tem a GPC? Não, a GPC é desde 2021. 2021, isso. Já tem alguns aninhos aí, né? Sim. Então, especializado no ramo, né? Com a experiência, né, desde 2021 para cá, em relação aos empreendedores, a querer esse visto D2 para fazer esses investimentos, tem bastante procura? Ainda não tem tanta procura, que é uma das coisas que a gente quer trabalhar, que esse é um dos vistos mais simples de se obter, porque na verdade você só precisa comprovar rendimento de 920 euros e um alojamento. O alojamento, ele não precisa ser contrato de arrendamento. Ele Que pode seria o ser... contrato de aluguel aqui, para quem não sabe, que aí é É, arrendamento, aqui é contrato de aluguel. sei. Não precisa ser contrato de aluguel, é, ou comprar uma casa, sei lá. Você pode ser uma declaração de um português ou de alguém que tem autorização de residência, se comprometendo a, a, a prover essa residência para a pessoa
e alimentação para a pessoa. Então, Que pode é a ser. carta convite. Não é exatamente carta convite que chama, é uma declaração que se faz, e, mas é similar a uma carta convite que existe em outros países. Tá, E, entendi. na verdade, é uma declaração que a pessoa assina de próprio punho, tem até um modelo da própria AIMA, que é uma declaração meio assim de fé que você vai cuidar dessa pessoa. Você fica Pro... é o tutor, né? Sim, de certa forma, sim. Que É um você tutor. vai providenciar para ela residência e alimentação. Então não é algo que está assim tão distante, né? Porque se a gente for Não, falar em 920 euros hoje, fazendo aí uma conversão, vai dar ali em torno de, vai, arredondando 6 mil reais, mais ou menos. sim, Hoje, para a pessoa conseguir esse valor, né, de 6 mil reais aqui, dependendo do que faz, e quer levar o seu negócio para um outro país, né, para Portugal, eu acho sim. que vale a pena pensar, né, balancear esses valores, né, porque quando a gente fala em euro, as pessoas acham que é um valor exorbitante. Sim, a gente está Sim. falando de 6 para 1. Existe sim a preocupação sobre a questão da moeda, né, mas não é nada impossível, né, nada que seja, meu Deus do céu, não consigo. Não, é possível. Não, é por isso que a gente está sempre querendo bater na tecla do planejamento. De um bom Assim, planejamento, exatamente. com o planejamento você consegue. E daí você consegue até prever que eventualmente num primeiro momento você não vai obter lucro da empresa, você vai ter que ter um certo colchão e ter esse resguardo para poder empreender com certa tranquilidade, né? Então podemos dizer que o problema não é abrir a empresa, o problema é abrir a empresa sem ter um projeto, um bom Sim. planejamento, uma boa assessoria, né? Para É, poder fazer isso com tranquilidade, né? não, o projeto, na verdade, é para você ter esse fôlego, para poder sobreviver disso, né? E daí ter o tempo necessário para fazer que a sua empresa prospere aqui em Portugal também. Né? Perfeito. Eu tenho, calma aí. A Débora pediu, acho que ela vai poder entrar. Vamos colocar ela agora, aí quando a gente voltar, aí a gente já falou um pouquinho no começo sobre a diferença do D2 e do Golden Visa, aí a gente volta nele para Sim, poder esclarecer um pouquinho mais sobre sim. essa parte. Boa noite, Débora. Como você tá? Boa noite, Thalita. Boa noite, Daniel, Boa Bruna. noite. Boa noite a todos que estão aí prestigiando a nossa live. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou a Débora Gonçalves. Eu sou advogada militante, né? Eu atuo há mais de 10 anos nas áreas trabalhista, civil. Eu tenho especialidade em direito criminal também, né? Recentemente eu passei pelo Detran, né? Fui funcionária pública durante algum tempo e hoje, né? Estou integrando a equipe da GPC, muito orgulho de integrar essa equipe, né? Pessoas maravilhosas. E agora eu estou me aprofundando bastante na questão de direito migratório, nacionalidade,
cidadanias, né, que também nós trabalhamos com cidadania italiana, trabalhamos com a cidadania polonesa. Então, agora a gente está se aprofundando bastante nessa questão de direito internacional, né? Aprendendo bastante, porque essa é a nossa. O nosso encargo como advogado é esse, é estar sempre se atualizando e aprendendo, né? Aberto a novas propostas. E é isso. E agradeço Sim. muito a oportunidade de integrar essa equipe, né? Que para mim vai além do profissional, né? Tem muitas coisas envolvidas. Muito obrigada a todos pelo acolhimento e em breve estaremos todos juntos aí. A Débora, ela também faz parte da equipe aqui do Brasil, tá? A Sim. Bruna, ela está em Portugal, eu e a Débora estamos aqui no Brasil, então nós representamos a GPC Brasil. O Dani, a Bruna e a Tereza, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, estão aí nesse calor, nesse verão europeu, fazendo inveja pra gente aqui nesse frio. Acho que a Tereza não vai conseguir entrar. Então eu faço a apresentação dela. Eu estava até de vestido, porque hoje eu dei uma saída para resolver uma questão de certidões, né? E estava muito quente no centro de São Paulo. Aí eu toda animada, pensei, falei, nossa, vou conseguir fazer a live de vestido. Não consegui. Já Não, virou tempo de novo. eu já vi O que esse típico, final de semana vai ser tipo 4 graus. exatamente, o típico de São Paulo, porque quando eu saí ainda estava um pouco frio, depois já ficou quente, enfim. Mas o importante é isso, é o calor humano que sempre encontrarão com a equipe GPC. É isso, Débora. Muito obrigada por você Muito pertencer obrigado. também. Obrigada a vocês. Certo. Olha, continuem na live, hein? Tem muita coisa boa vindo ainda, hein? Muita Agora a gente vai informação. falar um pouquinho da diferença do D2 e o Golden. Isso. Se a Tereza conseguir até o final, ótimo. Se não, Sim. É, bom. Então, fala um pouquinho pra gente da diferença do D2 pro Visa Golden. Na verdade, é muito diferente. O Golden Visa, o próprio nome diz, ele é um visto especial, né? E ele é um visto especial por conta do valor envolvido. É o mínimo de 500 mil euros, então é bem alto. E por conta disso, ele tem uma característica que é só dele. Ele é um visto que você não precisa morar em Portugal. Então, você só precisa passar 7 dias por ano em Umas Portugal. férias. Sim. E é diferente daí do D2. O D2 ele é um visto na acepção da palavra, assim. Ele é um visto para quem quer morar em Portugal. E por isso que precisa de um projeto, e daí por isso que ele não precisa, não tem um valor fixo envolvido. Você só precisa demonstrar aquilo que nós já falamos, que é os 920 euros por mês que você teria condições de bancar. Que, na verdade, é o que você tem condições de viver em Portugal tranquilamente Mas com eu acho salário correto, é mínimo. justo, né? A pessoa Sim, precisa claro. provar como que ela vai viver dentro do país. Tá correto. Sim. Não, ela tem toda a lógica, até que é a mesma lógica do que a gente não vai falar hoje, mas do visto de contrato de trabalho. O mínimo é que você tenha um salário mínimo de Portugal. E que a princípio é o suficiente para você viver aqui em Portugal. A gente sabe que, dependendo da região, não é, mas para fins de visto e para fins de análise de possibilidades, eles consideram o salário mínimo como é normal em qualquer país. Hum, Perfeito.
E é importante agora aqui que eu me lembrei, a gente também falar que nós temos outros canais também, né? Que a gente não tá só aqui no Instagram. Nós Sim. temos o canal do TikTok, para quem quiser seguir a gente também lá no TikTok, procura por GPC Consulting lá. Nós estamos lá. No LinkedIn também, nós estamos no LinkedIn, a gente faz artigos, informações, é bem bacana, é bem rico. Então, para quem também quiser seguir a gente lá no LinkedIn, e No YouTube. YouTube, exatamente, YouTube, que ainda está um pouquinho mais devagar por enquanto, mas logo a gente vai estar trazendo bastante conteúdo para vocês também lá no YouTube. Então, para quem está aqui na live ou para quem não está na live, essa live também vai ficar gravada. Então, já fica aqui salvo e o lembrete que nós estamos nessas plataformas também. E para quem não fala português, só fala inglês, temos o canal da GPC em inglês. Ah, E, fora o site sim, também. Temos o é, site. e essa live depois a gente vai colocar legenda em inglês para as pessoas que não falam português terem acesso também. Perfeito. Dani, aí depois de tudo isso, fez o visto D2, deu tudo certo, aí acabou? Tá tudo. É isso? Não, não. É, você, quando você obtém o visto, você tem já agendado no próprio visto uma data para você se apresentar na AIMA aqui em Portugal, depois que você chegar. E isso você, quando recebe o visto, você tem que ficar muito atento se eles realmente agendaram para você, porque senão você vai ter problemas quando você chegar. Então é melhor você antecipar e ter certeza que o consulado agendou para você. E, Eu vou deixar e, você fazer, eu vou terminar a sua explicação, mas isso é uma coisa que me dá uma coisinha no coração, que a gente sabe como funciona, né? Para quem não sabe, também estou passando pelo processo de visto, né? Porque logo mais também estarei aí compondo a GPC Portugal. E essa é uma orientação que nós damos para os nossos clientes, mas para vocês verem como é engraçado, a gente também passa por isso, gente. Eu também estou passando pelo processo, né? Não é do D2, né? É do D1, que depois a gente vai trazer também aqui as informações a respeito dele. Mas eu acho importante trazer também essa questão, porque a gente não só auxilia, mas como a gente também vivencia, né? Passar pelo processo, quando você oferece esse serviço, você já oferece de uma maneira diferente, porque você já sabe o que a pessoa ali tá sentindo, está precisando. E ter esse cuidado, né, eu acho muito importante também, para trazer cada vez mais o cliente para que a gente possa trabalhar e trazer um projeto bem executado de todas as formas, né? Então, é um processo que a gente bate aqui, né? não, foi bom você lembrar isso, que na verdade uma coisa boa que eu tive é que eu tive a experiência dos dois lados, né? Eu trabalhei no consulado de Portugal em Isso. Tel Aviv quando eu morava lá e também passei por isso da questão do visto. Eu fui para o Brasil para retirar o visto e vim para cá, para Portugal. E então eu também tive essa experiência de ol- esperar para eles chamarem, demora um pouquinho, a gente fica um pouco tenso, mas chamam e depois.
vai ter a entrevista lá, eles vão olhar a documentação direitinho e depois informam que o visto está pronto e daí você vai lá e daí você não pode, eu até te falei isso, né? Você não pode abrir lá na frente deles, então você tem que sair, abrir e daí ver se está agendado ou não. Mas No meu normalmente caso, tá, é só, pagou a taxa para entregar aqui, né? sim. Então é contar com o coração na mão mesmo, para que tenha dado tudo certo. Mas assim, é mais uma cautela, assim. Em 80% dos casos, sei lá, 90% eles fazem direitinho. Mas de vez em quando passam e daí fica ruim para agendar por aqui. E daí, mas isso é mais uma observação que a gente Sim, coloca até por já ter passado por isso. é o cuidado, né? Sim. É o cuidado, Né? aquele E lado já ter que. vivenciado do outro lado lá. Eu lembro de um É, caso era de estudante que ele precisava do visto, estava demorando na época a CEF, né, autorizar. Ele não teve dúvida, foi embora, que ele tinha outro passaporte. E, e daí criou um imbróglio, porque ele estava com o passaporte em Israel e ele já estava em Portugal. E daí ele teve que fazer uma autorização para o pai, se eu não me engano, retirar, porque ele tinha mais de um passaporte. Então ele conseguiu embarcar e vir para Portugal. E daí ele não ia conseguir fazer a autorização, porque ele não retirou, entendeu? A entendi. gente autorizou ele retirar o passaporte, claro, é o passaporte dele, mas daí prejudicou a autorização dele de residência. Poxa, que chato. Sim, Aí é. Não tinha GPC como sim, assessoria. Se tivesse a GPC como assessoria, é, do jeito certo, né? Do começo ao fim. sim. Bom, e os autônomos? Então, os autônomos a gente já deu um ampassã, né? Normalmente Sim. ele é possível, é como se fosse aqui o autônomo, ele emite um documento que chama Recibo Verde. Isso, é importante falar sobre isso, porque tem bastante pequeno empreendedor, né? Por exemplo, minha filha é leste, né? Faz cílios. Uhum, Tem como você falou um pouquinho antes sobre as classes, né? Dentista. A gente vê, que nem eu estive em Portugal ano passado 2 vezes, e eu pude perceber que está crescendo bastante esses pequenos investidores, né? Então, a unha, até porque o serviço brasileiro, ele é muito bem remunerado, né? Em Portugal, principalmente esses serviços assim, que nem de unha, beleza. beleza, exatamente. Não, o brasileiro, ele é mais solicitado, ele é mais procurado, né? Isso. Então, Até assim, pelos é interessante próprios também a gente falar brasileiros. que a gente trabalha lá com o Golden Visa, né? Que é a pessoa que vai poder investir lá os seus 500 mil euros, mas também a gente consegue atender Sim, aquele que tem ali o mínimo necessário, né, sim, para claro. poder dar o primeiro passo, né? Nós não estamos restritos
Apenas Não, há um tipo até porque o visto D2 é para esse tipo de pessoa, até por isso que a gente Exato, começou com ele, exato. porque é para quem quer realmente empreender e, e daí tem essa questão de autônomo de beleza, que daí não tem o problema, o empecilho de um advogado ou de um arquiteto, que Que tem é, um órgão de classe, né? que Regulamentadora. não precisaria nesse caso. Mas daí, de novo, precisa de um projeto, precisa. Daí é parecido com o empreendedor, não no mesmo sentido, não por conta de formalidade, mas é mais para você ter um plano para seguir. Porque a gente, é, até assim, por experiência própria, e você vai passar por isso também, a vida do imigrante não é plana, assim, Não é linear, né? não é linear, nunca é linear. Você tem que sempre estar com uma segurança um pouco maior, porque acontece alguma coisa no Brasil que te abala ou que você precisa visitar rápido, e daí você não tem a- o colchão para isso. Essas coisas você tem que pensar muito e a gente nunca está 100% seguro, mas ter algum colchão para esses imprevistos. E É. autônomo, por exemplo, não pode ficar doente. Sei Não, a lá, gente não pode ter. Esses você dias pega eu fiquei uma doente. gripe no inverno aqui de Portugal e você não Ó, consegue trabalhar uma semana. esses dias eu fiquei doente. Meu corpo pediu para desligar um dia porque eu estava sem condições. No outro dia eu falei o quê? Não tenho Sim, direito de ficar, a não ser sim, realmente que meu corpo ainda não estivesse ok, mas sim. ora, não dá não. Não, mas o autônomo, né, assim, tem essa questão. Você é empregado de você mesmo e você é responsável por você. E Engana-se que vai trabalhar menos, pelo contrário, você vai trabalhar o triplo. sim, mas assim, tem o lado bom, mas tem esses percalços que é importante você ter um planejamento, até para o autônomo. Escolher ponto, por exemplo, é uma coisa muito importante. Sim, sim. Eu acho que é um dos fatores principais, porque um ponto morto. Sim, você fica lá, mas E ninguém vai. Portugal está crescendo bastante, né? Eu Sim, vejo que cada vez mais brasileiros estão de fato querendo sair do caos que está o Brasil, né? Economicamente falando e politicamente falando, sem adentrar o mérito, mas eu vejo que muitas pessoas que têm condições hoje de ir para um. Até que não tenha condições, mas tenha vontade, né, de recomeçar. não, isso é uma Normalmente, coisa que eu sinto muito, assim, aqui. O brasileiro tem mais vontade. Então, normalmente, normalmente não, mas assim, ele tende a se destacar aqui, principalmente em serviço, porque ele é mais solícito, ele está mais disponível, e daí as pessoas tendem a procurar ele.
É isso, né? É o diferencial, né? Sim, E cada vez mais estamos tendo pessoas querendo ir para Portugal, né? E como a gente sim, sempre fala, Portugal é o ponto de entrada para a Europa, né? sim, Então, também. hoje ele pode iniciar, talvez, aí, os investimentos, até por ser mais barato, vamos se colocar nesse contexto, né? Você imigrar para Portugal para investir e tudo mais, por conta do salário mínimo ser melhor comparado aos outros países da Europa. Então, talvez Portugal ali seja a porta de entrada para ele, para que depois ele possa expandir ou ir para outro país, né? Não, e é para empreender mesmo, assim, para você construir uma empresa aqui em Portugal, é mais barato do que em qualquer outro ponto da Europa. E você já vai estar na Europa. Exatamente. E daí, para você escoar os seus produtos para os outros países, é mais fácil. Então, se você já tem uma empresa, por exemplo, no Brasil, e você pensa em migrar por conta de tudo que você já falou, e, enfim, é, você constituir a sua empresa aqui em Portugal é muito mais barato. Tem a questão da língua, que Sim, obviamente é mais fácil você sim. entender tudo que está acontecendo, não precisar de um tradutor, nada, Ah, depende, né? Tem uns aí que a gente precisa sim. mas no escrito você entende. É. Documento de empresa, essas coisas, você vai entender, porque está escrito. E daí eu sempre digo que é assim, é a escolha natural para o brasileiro. A gente sabe que tem muita gente que prefere os Estados Unidos, tal, mas para o brasileiro, Portugal é o lugar mais natural para você tentar uma vida no exterior. E Também acho. daí você tendo a possibilidade de empreender aqui, é mais tranquilo também, porque você já conhece a língua, as regras são parecidas com o Brasil, não são exatamente iguais, mas são parecidas. O sistema cartorário, a burocracia é bem parecida, então você já está familiarizado. Então, para quem é, pretende empreender, aqui eu entendo que é o lugar mais adequado, assim, para você ter um- um- uma primeira experiência fora do Brasil. É, concordo. Ô Dani, e uma outra pergunta. E quando o dinheiro ele vem do exterior? Por exemplo, com trabalho remoto, clientes estrangeiros, como É, que da- funciona? daí é um outro tipo de visto, que é o do nômade digital. Isso você tem que tomar muito cuidado, que ele é um visto específico. E daí ele tem requisitos próprios, que são mais custosos do que o D2. Mas ele vem crescendo, né? Bastante pessoas, principalmente pessoas que trabalham online, né? Na verdade, o nômade digital, um dos requisitos é justamente trabalhar online, né? Você pode trabalhar de forma remoto, né? Sim, mas você precisa ter um contrato no exterior. Tá, legal. A empresa ela tem que ter, não pode ser, por exemplo, brasileira e eu quero trabalhar. A minha empresa é aqui do Brasil. Sou funcionária de uma empresa brasileira.
mas eu quero morar em Portugal. Eu posso solicitar para minha empresa, que é brasileira, para fazer uma documentação para que eu more em Portugal com o visto de nômade digital, por exemplo? Sim, daí é Ah, perfeito. possível. Se ela concordar, Perfeito. Então, já fica aí para quem trabalha online e tem essa possibilidade, né? não, é que o requisito é um pouco mais alto, né? Você precisa de um valor mensal de 4 vezes o salário mínimo português. Vai dar o quê? Uns 15 mil reais? Sou péssima de Não, matemática. não, daí vai ser mais de 30. Mais de 30? Sim. Ah, então falta mais 15 aí na minha conta. Ai, ai. Mas não é o tema, mas vamos lá, vamos fazer propaganda. Não, tem. O Assim como a visto, gente falou de outro, a gente pincelou aqui alguns outros, porque todos esses a gente sim, vai trazer, assim como nós estamos trazendo do D2, né? sim. Então, só para dar aquela instigadinha mesmo. Porque hoje em dia o nômade digital na Espanha é mais barato. O, o quanto você precisa demonstrar, né? Você precisa demonstrar lá 2 salários mínimos espanhóis, que é um pouco mais alto do que o de Portugal. É 1.200, se eu não me engano, euros lá na Espanha. É, Só que daí só 2.400 que você precisa demonstrar, não é 3.600 igual em Portugal. entendi. Perfeito, mas esse daí nós vamos falar depois com mais Mas, detalhes. não, mas só reforçando que a GPC também faz na Espanha. Vamos ter todos os tipos de vistos que vocês precisarem. Pensou em visto, GPC. Pensou em cidadania, GPC. Pensou em investimento, GPC. É assim que tem que ser o pensamento. Sim, Nós também já falamos um pouquinho sobre o caso do advogado brasileiro, né? sim. Você quer falar um pouquinho mais a respeito para deixar um pouco mais claro? Ou você acha que a primeira explicação já foi o suficiente? O que você prefere fazer? Acho que vale a pena reforçar, porque Então, é vamos. assim, o advogado brasileiro, ele pode tanto entrar no visto D2 como autônomo, se ele Perfeito. for advogado em Portugal também, porque daí ele consegue exercer a advocacia plena aqui. Mas ele também pode, é uma alternativa, criar uma empresa de consultoria, como se fosse um paralegal, e daí aplicar para o D2 com uma empresa de consultoria. E daí não é exclusiva de advogado. Até Aí porque não entraria como exercício ilegal da profissão, então, por exemplo? não, porque ele não vai exercer advocacia, ele vai Vai ser exercer paralelo como é aqui no Brasil, que tem esses serviços extrajudiciais que alguns bacharéis fazem. Eu acredito que seja parecido, não é? isso. Daí essa empresa poderia ser de consultoria. Mas claro que precisa, o contrato social da empresa precisa estar com um objeto bem trabalhado, para não caracterizar a advocacia ilegal, né? E eu posso dar spoiler ou é melhor não? Do que, A gente está falando de advogados, né? Que querem exercer de alguma forma a profissão em Portugal, né? Inclusive sim. tivemos Ah, aí pode. Inclusive, tivemos uma notícia recente, vou puxar o gancho,
da OA de Portugal, falando sobre cursos para brasileiros. Mas é importante também dizer que esses cursos que a OA vai fornecer é apenas para os já inscritos, salvo engano, para só os inscritos na OA de Portugal, se eu não me engano é isso. Não é para todos os brasileiros. Que eu quero ir fazer um curso desse que a OA está fornecendo, por exemplo. Será que ele vai aceitar que eu faça, não sendo inscrita? Não, e nada impede de você iniciar o processo de validação no Brasil, porque agora você precisa fazer um processo de validação do seu diploma em Portugal. Daí nada impede de você começar no Brasil, porque a primeira parte é online. Atualmente você já consegue fazer. A GPC dá assessoria para você, se você precisar. E depois a segunda parte, que é feita aqui. Daí, eventualmente, eles vão analisar o seu currículo e podem pedir uma prova oral, por exemplo, ou uma prova escrita. Daí é interessante que você tenha conhecimento do direito português. Daí te dei a Perfeito. deixa. Então, vamos para o spoiler, né? A GPC também, logo mais, vai trazer mais informações para vocês a respeito desses cursos para brasileiros que querem fazer aí a sua validação do seu diploma para também exercer em Portugal. Então, logo mais aqui é só um spoilerzinho mesmo, mas logo mais a gente vai trazer mais informações para vocês sobre esses cursos que nós estamos aqui já montando com bastante profissionalismo, né, e dedicação, uma equipe de profissionais, tanto brasileiros quanto portugueses, para fazer aí um dos melhores cursos que Portugal já viu na vida, jurídico, né? Sim. Quer falar alguma coisa também a respeito? Não, é que a proposta é justamente essa, é de mostrar o direito português para os brasileiros e tentar fazer de uma forma que os brasileiros entendam melhor. Porque o português, a gente vai ter professores portugueses e, e a gente vai trabalhar com eles também a dinâmica de aula, mas a dinâmica do professor brasileiro acaba sendo mais palatável pro advogado brasileiro, né? Sim. E até pela experiência de muitos cursinhos que tem de exame de ordem, que aqui não existe isso. Porque aqui, na verdade, já é comum, né? Sim, Aí não, aí vai ser uma novidade, né? A GPC vai estar trazendo essa novidade para quem se interessar em querer. E outro detalhe interessante também, que vai ser online. Então não vai ter a necessidade de você estar indo até um local para assistir aulas, não. Vai ser uma plataforma em que os professores eles vão fazer as gravações e vão estar disponibilizando, assim como aqui no Brasil já é bem, né, todo mundo faz, vai ter uma plataforma e aí você vai poder ir lá e acessar o curso que você quer assistir, né? Aprender a matéria, enfim. sim, Fiquem ligados, logo mais vem mais informações. Bom, deixa eu ver aqui o que mais que nós vamos falar, que a gente já falou praticamente quase tudo, né, Dani? sim.
Porque a gente foi falando e trazendo as informações assim de uma maneira bem bacana. Então acabou que a gente passou por bastante tema aqui. Você quer falar um pouquinho dos erros? Os erros mais comuns do D2? Eu acho que é legal a gente demonstrar também os erros, porque assim faz com que as pessoas tomem um pouco mais de cuidado. Não, os erros a gente, de certa forma, a gente já passou, né? Assim, é você não escolher direito qual que é o tipo de visto que é mais apropriado para você. Você não ter documentação necessária para comprovar o rendimento mínimo. É você não ter comprovação necessária para demonstrar a, aonde você vai ficar em Portugal. Ô, Dani, te cortando rapidinho, mas eu vi uma coisa aqui muito interessante, até uma pergunta interessante para a gente trazer, antes da gente já ir caminhando para o final. Uhum. A pessoa que é meia aqui no Brasil, como que funciona para pedir o visto D2? A regra é a mesma coisa? Eu não entendi a pergunta, porque a meia é no Brasil. Isso, somei Existe no a, Brasil. existe a Isso possibilidade de ajuda para eu pedir no visto D2? Não, porque você vai precisar da empresa aqui, né? Você precisa constituir uma empresa aqui. Ela pode ser individual, existe essa possibilidade. Mas é o que eu falei. Na verdade, você precisa constituir a empresa aqui, você precisa ter uma conta aqui da empresa. E, e daí você é, precisa demonstrar a questão dos rendimentos. Esses rendimentos podem ser da MEI aí do Brasil, não sei se é isso. Na verdade, assim, ó, o pensamento foi assim. Eu tenho uma MEI aqui, mas aí eu quero tentar o visto D2. A MEI que eu tenho aqui, de alguma forma, vai me ajudar a conquistar esse visto ou não tem nada a ver? Tem a ver se você consegue demonstrar rendimento dentro dessa MEI. Só Então isso. vai entrar. Ah, eu acho que vai entrar dentro da regra normal mesmo. Sim, Enfim, você só precisa demonstrar, porque daí você consegue demonstrar com rendimentos no Brasil, e que eles são recorrentes. entendi. Bom, acho que então a gente já pode ir caminhando para o final, ver se alguém tem alguma pergunta para encaminhar para a gente. Aproveitem. Deixa eu passar aqui que eu não olhei se alguém mandou alguma coisa. A Tereza acho que não vai conseguir entrar, né? Pelo jeito não. Aqui já é mais Rendimentos no tarde, né? Brasil podem sustentar a comprovação de capacidade financeira? Essa pergunta é recorrente e acho interessante falar. Você quer falar um pouquinho? Não, nessa do meio eu acabei respondendo, né? Porque pode, Ah, já falamos. sim. Mas Eu tem que acho ser que não temos recorrente. mais perguntas. Hã? Mas tem que ser um rendimento recorrente. Entendeu? Entendi. Essa pergunta foi da Débora, né? É, para você demonstrar que você é, tem capacidade de viver em Portugal com esses rendimentos. Perfeito. Dani, você quer fazer as suas considerações finais para a gente já ir passando aí para o
encerramento. Se alguém ainda tiver... Ah lá, veio uma dúvida. Existe um valor mínimo aconselhável ao autônomo para o caso de visto D2? Sim, 920 € por 3 meses. Respondi. Em termos de reserva financeira comprovada? Em termos de reserva... É isso, você precisa ter pelo menos, vou fazer uma conta de padaria aqui, 3.000 €. Melhor que a minha ainda. Mais alguma pergunta? Eu acho que ninguém tem mais perguntas. Mas se tiver, a gente para ou volta e responde. Você quer fazer suas considerações a respeito da live de hoje? Não, quero agradecer, vai ser a primeira de acho muitas. Também E, acho que vai ter, hein, gente? Ó, vocês vão cansar de ver a nossa carinha bonita aqui, hein? é, e acho importante ter esses esclarecimentos e esse contato. A gente está aberto para responder qualquer dúvida, não necessariamente aqui, pode ser no particular, no DM, Sim. e daí a gente responde. E, e é isso, assim, a gente quer estreitar esse canal, quer fomentar esse canal, não só esse, como o YouTube também, o TikTok, para a gente ter esse contato mais direto, não só com os clientes, mas também com quem tem interesse nesse assunto. Isso, porque a nossa preocupação aqui também, além de dar uma boa assessoria, é passar uma informação, né, para todo mundo aqui. Então, bem lembrado, né, reforçando que nós vamos fazer semanalmente, nós vamos trazer aqui um tema e vamos falar sobre esse tema. Vamos estreitar mais aí esses laços, tá bom? Agradeço também, Dani, né, mais uma vez. Eu acho que foi bem produtiva a nossa live hoje. Falamos assim sobre. O tema era D2, o visto D2, mas a gente acabou aqui entrando em alguns outros, dando aquela pinceladinha já para deixar o povo que nos assiste aqui com aquele gostinho de quero mais, né? Pega essa dica. E é isso. Muito obrigada, então, a todos. Você quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer você também pela condução, muito boa, como sempre. E agradecer todo mundo e até a próxima. Até a próxima. Aí na próxima a gente traz a Tereza para ela fazer a apresentação dela também. Pronto. Resolvido. Tchau, boa noite. Aí Tchau. já é tarde, né? Aí são Aqui 11, já 11. Aham. 11 e 15. Isso. Tchauzinho, até a Tchau. próxima. Ai, cadê? Como que eu faço?